Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aqui quem fala é o Luciano, você está no Luzeiro do Evangelho. Eu acho que esse vídeo provavelmente é o vídeo mais difícil que eu tô fazendo até hoje no canal. Eu sei que o canal é novo, mas já fiz muitos vídeos, né, principalmente falando de heresias, de seitas, das práticas, né, contrárias à palavra de Deus, de igrejas como a Universal, Mundial, etc. Mas esse vídeo para mim tem um significado especial, porque o que eu vou falar para vocês agora é o que tentaram falar para mim durante alguns anos e eu não ouvi. Então, como você viu aí no título e na capa, esse vídeo é especialmente para você que hoje frequenta uma igreja como a Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça, Plenitude, Bola de Neve, Lagoinha, ah, todas essas igrejas que tem church no nome, tem o nome em inglês, todas essas igrejas que falam de Deus, mas que infelizmente erram em coisas que não são perdoáveis. Eu sei que foi difícil você clicar aí, foi difícil você tocar aí nesse link, foi difícil você entrar nesse vídeo, mas eu peço que se você fez isso, assista até o final, porque pode ter certeza que foi Deus fazendo você dar esse passo. E você não vai se arrepender, não. Tá bom, gente? Eu frequentei diversas igrejas ao longo da minha vida, tá? Eu não sou tão velho ainda, mas já vou bater os 50 anos. E a igreja que eu fiquei mais tempo, com exceção da que eu estou hoje, foi a Igreja Universal. A Igreja Universal, gente, ela é uma igreja neopentecostal. Então eu não quero falar apenas da Universal. Tem muitos vídeos da Universal no canal. Eu quero expandir para todas as igrejas neopentecostais, que são essas que eu já citei aí no início do vídeo. Essa mensagem você pode ter certeza que é de Deus para você, porque isso que eu estou fazendo agora é o que muitas pessoas falaram, tentaram fazer para mim ao longo desses anos que eu fiquei, né, na Universal e eu não ouvi. Então, talvez eu tivesse até saído mais cedo, mais rápido de lá, mas eu fiquei 6 longos anos. Gente, você que frequenta essa igreja, você que frequenta essas igrejas neopentecostais, vocês podem estar errados no que vocês acreditam. Dê essa oportunidade para esse vídeo, para o que eu estou falando agora, e para você mesmo, e para a Bíblia. Porque o que garante a você que você congregando nesses locais, você está salvo? Ou o que garante que as práticas, né, as coisas que você faz nas reuniões, nos cultos, no seu dia a dia, que essas igrejas ensinam para você fazer, quem garante que essas coisas são corretas, estão de acordo com a Bíblia? A única pessoa que pode garantir isso para você é o pessoal da Universal, é o Macedo, é o Valdomiro, é o R.R. Soares, porque são os únicos que falam isso, gente. Se você pegar para assim, ó, vamos dizer assim, eu vou dar uma pesquisada agora no YouTube, vou dar uma pesquisada no Google, vou pegar um aplicativo de inteligência artificial e vou pesquisar aqui. Assim, ó, pesquisa assim, ó, por que falam que a Universal não é uma igreja bíblica? Por que falam que na Universal as práticas não são corretas, não são de acordo com a Bíblia, ou na Mundial, ou na Bola de Neve? Você vai ver listas e listas e listas de vídeos, de textos, de estudos, mostrando, explicando dentro da Bíblia, gente, usando os textos bíblicos, as interpretações corretas da palavra, do porquê que essas igrejas não são bíblicas. Faça isso para você ver, pelo menos dá uma chance. Isso aí, gente, não é você beber de outras fontes, como falam na Universal. Não é você olhar para o lado, como falam, como os bispos alertam, né? Não olhem para o lado, olhem só para o que a gente fala aqui. Vocês não acham que isso é arrogância e prepotência deles? De acharem que apenas eles estão corretos? De passar que apenas a visão da Universal está correta? Só que é muito mais profundo que isso, é muito mais sério que isso, gente. Então eu vou começar pelo que falavam para mim. Eu tinha um colega que trabalhava comigo numa empresa de ônibus. Eu era cobrador de ônibus na época da Universal. Até eu sair e me dedicar 100%, né, às reuniões na igreja lá, porque eu queria ser pastor. Que ele falava assim, eu falava da Fogueira Santa para ele, eu dizia: meu amigo, ontem eu sacrifiquei a minha moto na Fogueira Santa, porque Deus me pediu. Só que ele sabia que eu ia de moto trabalhar, né? Porque da minha casa até o serviço era meio longe. E eu tinha que trabalhar normalmente cedo, era assim 5 horas da manhã que saía os ônibus, né, lá do local.
E eu tinha que ir cedo pra lá. E não tinha ônibus, obviamente, porque eu trabalhava nos ônibus, né? Aí ele dizia assim: Luciano, mas você já não parou pra pensar que talvez tenha sido Deus que tenha te dado essa moto para que você pudesse ir trabalhar e honrar, né, honrar os seus compromissos, receber o seu salário, né, pagar suas contas? Se você vender essa moto, como é que você vai trabalhar? Aí eu dizia, não, mas Deus me deu, mas Deus me pediu de volta. Depois eu pensava, cara, Deus me pediu o meu meio de trabalho, né, o meio que eu usava para ir trabalhar. Aí você vai dizer aí, não, mas quem trabalha com ônibus tem outros meios para ir trabalhar. Podia pegar um Uber, por exemplo. Naquela época tinha muito pouco, gente, esse tipo de serviço aqui na minha cidade, acho que nem existia. Era só moto, né? Telemoto. Outra pessoa vai dizer assim, não, mas eu conheço como funciona isso. Eu sei que a própria empresa disponibiliza, né, um ônibus para recolher as pessoas que não podem, que não têm carro, etc. Correto? Só que aí, ao invés de eu acordar 4h30, né, poder descansar mais um pouco, poder ter um tempo melhor, tomar um café descansado, eu tinha que acordar 1 hora antes para poder me arrumar, etc, etc, e estar no horário correto, né, da onde ia passar o ônibus para me pegar. Você acha que isso realmente é algo que Deus faria com você? Então Deus lhe dá uma moto, lhe dá um meio de transporte para você ter comodidade e facilidade e de repente levar, né, sua esposa, seus filhos para um lazer, para o médico. E aí depois ele vai pedir de volta só para testar a sua fé, sendo que você já é um obreiro, já é temente a Deus, você já dizima, você já oferta, você se afasta do pecado, você evangeliza, você ama o próximo, você ama a sua família. Por que Deus ia fazer isso com você, gente? Por que ele ia pedir de volta alguma coisa que ele te deu? Ou alguma coisa que você trabalhou anos para conquistar? Você sabe que é difícil conquistar as coisas hoje em dia. Isso me fez pensar um pouco, mas eu ignorava, eu deixava. Ok, não. O Edir Macedo tá certo, né? Deus transformou minha vida, eu sempre falava isso. Não, Deus mudou a minha vida na Universal. E realmente, gente, a minha vida mudou na Universal. Quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal, foi num momento difícil da minha vida, né? Realmente foi difícil. Eu até desejava suicídio, por problemas, assim, de relacionamento, né? Principalmente. Então, por isso, né? Pelo acolhimento, por tudo que eu encontrei na Universal, eu sempre entendi e considerei ela como uma igreja séria, uma igreja bíblica, né? Correta, que ajuda as pessoas. Só que depois, gente, eu comecei a entender, eu comecei a ligar os pontos, digamos assim, né? As coisas que aconteciam dentro da igreja, por exemplo, né? Os pastores, eles sempre, pelo menos os que frequentaram, né, a igreja que eu congregava, os pastores, eles sempre foram muito estúpidos. Eles sempre foram muito grossos, principalmente com as suas esposas. Cara, o último pastor, então, nossa, ele xingava a esposa, ele destratava ela na frente de todo mundo. Ele humilhava ela, humilhava, cara. Era grosso, era estúpido, era mau. Culpava ela por algumas coisas quando dava errado. E eu matava no peito e dizia: não, isso aí é assim mesmo, porque ele é autoridade, né? Ele é o líder da igreja. Se aconteceu isso é porque era assim mesmo, né? Tinha que chamar a atenção dela. Aí depois eu lendo a Bíblia em casa e estudando um pouco, e cara, mas o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu assim, mas não bate, né, com esse comportamento. Mas tá bom, né? A igreja me acolheu, eu queria me matar, né? E eu cheguei no aniversário depois, eu queria servir a Deus, então. Alguma outra coisa, não tem nada a ver com não ser de Deus essa igreja. Vamos lá. O apego a dinheiro, né? Assim, o excesso de coisas relacionadas a dinheiro. Fogueira Santa, aí o voto, né? Segunda tinha um voto, terça tinha um voto da saúde. Quarta não tinha voto, mas quinta tinha o voto do relacionamento. Sexta tinha o voto, né, pra gente ser curado do vício. E aí, mesmo você que não era, que era obreiro, evangelista, você também tinha que pegar, porque tinha que dar o exemplo. Sábado, né, tinha o jejum dos impossíveis, inclusive eu fazia reuniões dessas. Aí eu passava pro povo, né, o voto da causa impossível, né. Eu sempre dava o exemplo do Macedo, né, que o Macedo fez esse voto da causa do impossível, porque não sei o que, eu não me lembro direito dos detalhes, mas eu sei que ele fez, eu sempre usava o exemplo dele. Domingo, voto da família. Aí às vezes tinha desafios com Deus, né? Que você tinha que dar um valor para Deus te dar o dobro.
E você tinha que cobrar Deus, né? Vou chegar lá. E eu pensava assim, cara, mas é necessário tanto voto assim? Porque a gente convivia com as pessoas ali, gente, e a maioria das pessoas ali do povo que assistia às reuniões, eles eram extremamente humildes e pobres. Eles já iam lá para mudar de vida realmente, né? Porque era vendida essa ideia da mudança de vida completa, dinheiro, saúde, casamento, etc. E eu ficava assim, cara, mas não é demais isso? Mas eu, não, se a igreja tá dando essa ordem é porque é assim mesmo. Ok. Aí depois, né, eu e a minha esposa e o resto dos obreiros tínhamos que montar, né, os propósitos, colar os envelopes, etc. E aí apareceu um propósito lá do banho do descarrego, por exemplo, né, na terça e na sexta. Que eu tinha, né, eu particularmente como era o líder, eu pegava ali os elementos. Pegava sal, pegava farinha, pegava óleo, pegava suco de uva, pegava arruda e botava tudo no liquidificador, batia e montava alguns saquinhos. Não sei como é que chama na sua cidade aí. Aqui tem aqueles sacolés, sabe? Que é tipo um saquinho comprido assim, que você bota suco e bota no congelador e vira tipo um sorvete, né? Um picolé, só que é compridinho. Aqui é sacolé o nome. A gente enchia aqueles saquinhos e no dia da reunião a gente dava para as pessoas, né? No propósito, a pessoa pegava um envelope e aí pegava um saquinho desses e qual era o propósito, né? Você tinha que usar aquele saquinho ali na hora do banho. Então você, antes de tomar banho, você, tipo assim, pegava aquele saquinho e derramava no seu corpo, na sua cabeça, né? Para que os demônios fossem embora da sua vida, gente. Você não tá ouvindo errado. Aquele saquinho com arruda, farinha, óleo, vinho e mais alguma coisa que eu não vou lembrar agora, ele ia fazer com que os demônios saíssem da sua vida. Não a fé, não Cristo, não o arrependimento, não o temor a Deus, não o novo nascimento. O saquinho de, de elementos mágicos que foram, obviamente, antes, né? O pastor fez uma oração para que Deus abençoasse eles, para que transformasse numa arma. Mas eu matava no peito também, gente. Não, é usar a fé. Eu tô usando a fé. Eu tinha cara, um filho na fé, digamos assim, naquela época, que hoje eu acho que ele ainda é pastor da Universal. Cara, eu oro muito por ele. Eu fico muito triste, né, de lembrar de tudo que aconteceu. Não vou dar o nome dele, obviamente. Mas que quando eu tava saindo da Universal, que eu comecei a falar um pouquinho pra ele, né, das coisas erradas. Aí a nossa última conversa, eu nunca esqueci. Foi até pelo WhatsApp. Ele disse assim, eu falei pra ele. Mas fulano, você tá vendo que isso é errado, isso é errado. Aí ele disse assim pra mim, a gente tá falando do óleo ungido, né, e mais alguma coisa que eu não vou lembrar agora. E ele disse assim pra mim, eu falei, isso aí não é de Deus. Ele disse, não, óleo, a palavra óleo existe na Bíblia. E o uso não sei do que lá, acho que era o suco de uva, se não me engano. Ah, não, era lavar as mãos, cara, olha só. Lavar as mãos no suco de uva, que representava o sangue de Jesus, para que você prosperasse financeiramente. Esse era o propósito, o último propósito que eu participei lá. Tinha uma bacia com suco de uva que o pastor orava e transformava no sangue de Jesus, que era o sangue de Cristo derramado na cruz. E aí a gente lavava as mãos ali para que a gente para que a gente pudesse prosperar, né, financeiramente. E ele me disse assim, não, o suco de uva é pela fé. E o óleo, a palavra óleo, ela tem na Bíblia. Então vale, então tá certo. Ou seja, o entendimento dele é que porque na Bíblia está escrito ali em algum lugar, né, óleo, isso aí tu pode usar do jeito que tu quiser. Então, tipo assim, tá escrito na Bíblia lá, sei lá, ah, ah, que Moisés, né, dividiu o mar, né? Tá, então quer dizer que eu posso fazer isso. Tá escrito na Bíblia que, cara, sei lá, que o céu parou, que o sol parou, né? Então eu posso fazer isso, sabe? Então esse é o entendimento, infelizmente, que muitas pessoas têm. Bom, mas vamos lá. Seguir matando no peito. Não, eu já não tava matando no peito mais. Mas antes um pouco, vamos voltar um pouquinho. Cara, outras práticas absurdas, né, que a Universal tem. E assim, as pessoas me alertavam, né? Diziam assim, cara, mas você acha realmente, outras pessoas de outras igrejas, vocês acham realmente que isso é de Deus? Porque, né, a Bíblia fala isso, fala aquilo. Ela não diz pra fazer essas coisas. E eu achava assim, não, mas o Macedo, ele ensina, e eu vim na Universal e eu melhorei, então porque é de Deus.
Aí, gente, para finalizar, lá no final já, né, lá aos 45 do segundo tempo, né, como a gente disse, eu juntando os pontos, como eu falei no início do vídeo, eu comecei a pensar assim, cara, mas tem muitas coisas que, assim, a maioria das coisas aqui não faz sentido, biblicamente falando, do que coisas que fazem sentido. Aí eu pensei assim, tá, mas Deus me livrou, me libertou do meu desejo de suicídio, etc, nessa igreja. Como é que ela pode não ser de Deus? Aí eu pensei assim, cara, mais vale o homem, né? A alma, né? A salvação, do que o mundo. Então, assim, mais vale eu, né, ser salvo sem ter R$ 1 no bolso, do que eu ficar, né, com tudo que eu quero, que eu preciso, que eu necessito, e não ser salvo. Então, o que eu entendo com isso? A Universal, gente, e essas igrejas neopentecostais, elas realmente fazem com que a pessoa, externamente, ela mude. A mentalidade dela também muda, né? Ela se torna mais temente a Deus, ela se torna mais resistente ao pecado, etc. Concordo perfeitamente. Só que a que preço? Entendeu? Esse é o problema. Porque a gente não pode, gente, achar que assim, o cristão, na verdade, ele não foi feito. Tu ser cristão não significa necessariamente que tu vai ter todas as coisas que tu precisa, que tu quer aqui no mundo. Pelo contrário, biblicamente, historicamente, o cristão, ele sofreu a vida toda. Ele sofre a vida toda. Os exemplos bíblicos que nós temos, dos apóstolos, etc., sempre foram de pessoas que sofreram, que morreram por amor a Cristo, entendeu? Então o evangelho, ele não é uma mensagem que você vai melhorar e vai mudar externamente, embora também aconteça, mas que você se transforme internamente, que você nasça de novo, que você vire uma nova pessoa em Cristo Jesus. E isso não quer dizer que você vai ter os seus problemas resolvidos, vai ter dinheiro, vai ser rico, não vai ficar doente, não vai morrer atropelado, não vai ter problema com vícios. Não quer dizer. Quer dizer que você tem Deus ali para você recorrer, buscar ajuda, etc. Então eu pensava assim, ok, né? Eu fui liberto de vícios, eu fui liberto de vícios não, mas eu fui liberto do meu desejo de suicídio, mas tem pessoas que vão lá para ser libertos. Mas cara, mas e agora? Né? Será que isso que eu tô fazendo aqui agrada a Deus? Porque não esqueça, né, gente? Tu ser cristão, você tem que agradar a Deus, né? Deus é o seu Senhor. Então você tem que servir a Ele, né? Do jeito que Ele quer que a gente sirva. E cara, será que eu cobrando de Deus, né, nos propósitos lá, e eu determinando coisas, eu dizendo assim, não, Deus vai fazer, eu determino aqui que Deus faça. Eu fazendo essas coisas, será que eu não tô ofendendo a Deus? Será que eu não tô, assim, indo contra o que Deus fala na palavra, sabe, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos? Aí tu junta, né, com lá o banho do descarrego, fogueira santa, porque na fogueira santa também, né, gente, você colocava ali um papel fazendo um pedido. E aí você pediu o que você quisesse, né? Como se Deus fosse um Papai Noel. Eu pensava, mas isso aí não faz sentido, cara. E esse apelo a dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro, tudo envolve envelope, tudo envolve. Fora o dízimo e oferta, que eu não sou contra, tá, gente? Desde que seja usado por algo correto. Não é muita coisa. E as entrevistas com demônios, né? Os demônios ali, você conversando com ele. Jesus nunca conversou com demônios, Jesus expulsava demônios. Jesus uma vez perguntou uma coisa ali e depois foi só. E eu comecei, como eu falei, gente, comecei a ligar os pontos. Eu assim, tá, mas será que adianta, né? Eu ter sido ajudado, né? Assistido aqui. Mas hoje eu fazer tantas coisas assim que a Bíblia fala pra não fazer. E foi aí que caiu a minha ficha, né, gente? Então, eu entendi que essas igrejas, né, não podem ser de Deus. Porque, mas me ajudou externamente. Sim, mas você não mudou internamente. Você não nasceu de novo na Universal. Porque se você nascesse de novo, gente, você não estaria aí cobrando de Deus. Você não estaria aí fazendo um voto de sacrifício, sendo que Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós. Sabe, você não estaria aí exigindo que Deus te desse algo, como o Macedo fala. Não, eu cobrei de Deus porque se eu sou fiel, Deus tem que... Nós não podemos fazer isso. Então, quando você nascer de novo, meu amigo, minha amiga, você vai sair dessas igrejas. Você não vai deixar de congregar. Você vai para uma igreja séria, bíblica, para conhecer mais a Deus, conhecer mais propriamente a teologia, entender mais como as coisas funcionam, mas você vai sair desse tipo de igreja porque elas não ensinam o verdadeiro evangelho. Elas ensinam um evangelho onde você cobra, onde você exige de Deus que é santo, todo-poderoso, um evangelho que usa elementos
místicos e de Umbanda, inclusive, né? Essas ervas e coisas do tipo, para poder fazer propósito como se fosse de Deus, sendo que Deus nunca falou para você fazer isso. Você pode pegar todo o Novo Testamento, você não vai ver nenhum apóstolo dizendo para você pegar ervas, pegar arruda, pegar não sei o que lá e derramar no seu corpo, ou fazer sacrifícios. Entende, gente? Então, quando você realmente nascer de novo, você não tem como você continuar. Você pode ficar mais um tempo, você vai lutar, vai relutar, mas você vai uma hora vai ter que sair, porque você nasceu de novo verdadeiramente. Então, para finalizar, é isso que falavam para mim. Cara, no dia que você nascer de novo, realmente você não vai continuar mais aí. E realmente aconteceu isso. Quando eu nasci de novo, não sei se foi através de algum texto lá na Universal, ou alguma coisa que eu vi, um vídeo que eu vi na internet que eu comecei a assistir, né? Assim como você está assistindo agora, eu também estava assistindo vídeos na internet, né? De pastores pregando o evangelho. Mas em algum momento você vai crer de verdade no seu coração. Ah, mas eu já tenho 40 anos de obra e eu sirvo a Deus. Não, você acha que serve a Deus. Você serve o Deus do Macedo, né? O Deus da Igreja Neopentecostal, o Deus do Valdomiro, o Deus do R.R. Soares. Você não serve o Deus da Bíblia. Ajudar o próximo e etc. não significa que você tenha se convertido de verdade. Porque se você se converter de verdade, meu amigo, minha amiga, você não vai mais... Você vai sentir nojo dessas atrocidades que ensinam nessas igrejas que claramente, né, afrontam a Deus nossa, gente, fazem coisas que com certeza deixam Deus irado, tá? É isso, gente, isso que eu queria falar para você. Se você já conseguiu, né, assistir até o final, pense um pouco, reflita um pouco, pesquise um pouco sobre todas as práticas da Igreja Universal. Não tô nem falando só do dinheiro, tá, gente? Mas pesquisem. Não é nem pelo fato do Macedo ser bilionário, etc. Não é isso. Pesquisem as práticas. Fogueira Santa, o óleo ungido, banho do descarrego, teologia da prosperidade, você exigir de Deus, você cobrar de Deus, todas essas coisas, as entrevistas com os demônios, você decretar que vai acontecer, pesquisem tudo isso para ver se vocês vão achar base bíblica e depois vocês falem comigo de novo, tá bom? Qualquer coisa estamos à disposição. Que Deus abençoe vocês.